Shalom, igreja, bom dia, a paz do Senhor a todos. Amém. Estamos felizes com o nosso Deus por mais uma oportunidade, mais um privilégio que o Senhor nos dá hoje de estar na casa dele, adorando, glorificando o nome dele. Agradeço a Deus pela minha vida, pela vida de cada um que está aqui nessa manhã de hoje. Que o Senhor venha alegrar o seu coração nessa manhã, através da palavra dele. Que nós sabemos, cada um aqui deixou o conforto da sua casa, da sua cama, numa manhã de domingo chuvosa, aonde gostaríamos, de estar na cama, até 11 horas, meio-dia, mas, pela misericórdia, pelo amor do Senhor em nossos corações, Ele nos trouxe para a casa dele nessa manhã de hoje, para estarmos aqui, glorificando o nome dele, ouvindo aquilo que Ele tem para falar conosco. E o Senhor, Ele tem grandes maravilhas para operar em nosso coração, E hoje, o Senhor não vai fazer diferente. Aquilo que Ele planejou para a minha vida, para a sua vida, desde a eternidade, hoje Ele vai nos entregar, porque está preparado para cada um de nós. Tudo que nós temos que fazer é crer no Senhor e receber daquilo que Ele tem para nos entregar. Amém? Vamos estar fazendo uma oração antes de abrir a palavra. Amém? Senhor Jesus, estamos aqui nessa manhã de hoje, Pai, para ouvir a Tua palavra, para receber de Ti aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nessa manhã de hoje, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, abra os céus neste lugar, Pai, que a Tua presença santa e gloriosa venha encher, venha transbordar nesse lugar. Começa a sondar cada coração que está aqui nessa manhã de hoje, Pai. Abra o nosso ouvido para ouvir a Tua palavra, Pai, o nosso entendimento para entender a Tua palavra, Pai, o nosso coração para guardar a Tua palavra, porque o Senhor diz para nós escrevermos no nosso coração tudo aquilo que o Senhor nos fala, Pai. Que nessa manhã de hoje nós sejamos tocados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Eu oro a Ti, Jesus, para que a Tua igreja receba a palavra, para que a Tua igreja seja renovada, Pai, seja restaurada, para que a Tua igreja encontre em Ti, Pai, amor, alegria, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco nessa manhã de hoje, Pai, e fala, Pai, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor nessa manhã de hoje, no livro do Evangelho de João, Evangelho de São João, no capítulo 3, glória a Deus. Evangelho de São João, no capítulo 3, a partir do versículo 1, amém. Glória a Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi até Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra aonde quer, e você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode isso? Como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vemos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre essas coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar das coisas celestiais? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar, amém? Glória a Deus.
Aleluia, glória a Deus. Então, né, irmão, nós vemos aqui nessa palavra, né, que havia ali, né, um homem, né, entre os fariseus, cujo nome era Nicodemos. Esse homem, como diz a Bíblia, ele era um dos príncipes dos judeus, né, era uma pessoa que ele era conhecedor da lei, conhecedor da Torá, e ele não sabia, né, como se chegar ao céu, porque nós sabemos que muitas vezes não basta que a pessoa conheça a palavra, mas nós temos que saber o caminho, né? E hoje nós vamos aprender, né, o que nós ainda não encontramos do Senhor, né, o que nós não encontramos ainda, o que nós precisamos encontrar da parte do Senhor para nossas vidas. Aqui nós vamos aprender com Nicodemos que ele foi buscar Jesus, e ele chega falando para Jesus, né? Nós bem sabemos que o Senhor é mestre em Israel, vindo, né, que o Senhor é um mestre, né, um rabi, vindo de Deus, porque ninguém pode operar esses milagres que o Senhor opera, se Deus não estiver com ele. Então nós vemos que Nicodemos, ele procurou Jesus, não foi por causa dos milagres, que ele sabia que Jesus operava milagres, né? E muitas vezes nós só procuramos Jesus por causa dos milagres, que muitas vezes nós sabemos que tem uma igreja, que tem a palavra, que o Senhor está falando, está usando as pessoas ali, mas nós muitas vezes não nos interessamos pela palavra. Se a pessoa nos convidar para vir na casa, você fala, olha, vai ter uma palavra poderosa, a gente muitas vezes não se importa. Mas quando alguém chega e diz, está tendo operações de milagres e maravilha naquele lugar, então todo mundo se anima, né? Aqui mesmo, quantas vezes a gente vê que vem uma pessoa de fora e que a pessoa fala que ele faz grandes coisas. Nós vemos aqui quando, né, o pastor Hernandes veio aqui, né, quanta gente que não veio porque segue ele no Instagram e vê os milagres que Deus opera através da vida dele, e isso traz um despertamento. Muitas vezes as pessoas vão a Jesus não por quem ele é, não porque ele tem para oferecer, mas por aquilo que ele está fazendo, porque sabe que se chegar a ele, vai receber a sua bênção, vai receber o seu milagre. Mas o Senhor, ele não quer somente nos abençoar, ele não quer somente operar um milagre, porque de que adianta você vir até Jesus, receber o seu milagre, a sua cura, receber uma porta de emprego, né, receber a libertação de seu filho e continuar vivendo da mesma maneira, né? Quanta gente nós conhecemos que estão dessa maneira, que vieram para a igreja por causa de uma vitória, de um milagre, de uma bênção, receberam a sua vitória, o seu milagre, mas depois era só o que eles queriam. E Jesus mesmo, ele disse, para nós não nos chegarmos, é por causa do pão que nós comemos, mas que perece, mas por causa do alimento que não perece, que permanece para a vida inteira, para a vida eterna, que é a palavra do Senhor, que ela tem que permanecer enraizada dentro de nós, no nosso coração, porque a gente vai, se nós recebermos o milagre, nós vamos receber o milagre, vamos ser abençoados, mas nós vamos continuar muitas vezes errando, falhando, porque o milagre, ele não depende de santidade, o milagre, ele depende da misericórdia do Senhor, né? Muitas vezes você não precisa se arrepender, não precisa se converter, não precisa deixar o seu pecado para receber o milagre. Jesus, ele vai te dar o milagre pela misericórdia, mas é só o que você vai receber quando você morrer. De maneira nenhuma você vai herdar a vida eterna, porque a vida eterna é para aqueles que creem, e os que creem seguem Jesus, porque não adianta falar, eu tenho fé, eu creio, mas não segue, não obedece, não cumpre o princípio da palavra, porque no final, quando essa terra tudo vai passar, que o Senhor diz na sua palavra, passarão os céus e a terra. Então quando tudo passar, quem nós queremos ser, aonde nós queremos estar, o que nós estamos procurando de Jesus, o que nós não encontramos ainda, o que nós queremos encontrar, nós temos que querer, almejar encontrar o que? A salvação, a vida eterna no Senhor, que Ele tem preparado para nós, assim como Nicodemos, que foi atrás do Senhor, porque ele queria que Jesus desse algo diferente para ele, diferente daquilo que ele estava ouvindo as pessoas falarem, dele, que ele ouvia Jesus falar.
Então nós não podemos vir atrás de Jesus somente por aquilo que nós ouvimos falar que Ele está fazendo, mas falar para Ele: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor vai me entregar? Porque o Senhor, Ele tem para nós a vida eterna. Ele tem para nós, para a nossa família. Porque Ele fala: se crês, verás a glória de Deus. Mas é necessário crer, é necessário obedecer, é necessário ficar firme com o Senhor. Porque nós vemos que Nicodemos, ele chegou até Jesus procurando saber. Jesus falou: era necessário nascer de novo, né? E ele achou que era entrar no ventre da mãe e ter um novo nascimento. Mas o novo nascimento que Jesus estava falando para ele era nascer do Espírito, não era mais nascer a carne, né? Porque na realidade, se a gente olhar nascer da água, nós já nascemos da água, porque quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, estávamos numa bolsa de água, né? Quando passamos pelo batismo, passamos pela água, mas temos que ser batizados, né, pelo Espírito, para receber de Deus, do Espírito, para permanecer na presença do Senhor. Porque não basta tão somente ser batizado pelas águas, que muitos são batizados pela água, mas não entendem o propósito do Espírito, porque não buscam do Espírito. Porque aqueles que têm o Espírito, eles vão permanecer na presença do Senhor, né? E Nicodemos, ele achava que era esse nascimento. Jesus falou que não, que era nascer da água e do Espírito, que era ter um novo nascimento diante de Deus. Porque senão não poderia ver a Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. E hoje nós temos que ter esse mesmo propósito de Nicodemos. Temos que ter esse entendimento para receber do Senhor o que Ele tem de melhor para cada um de nós. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, estamos na casa do Senhor, achamos que está tudo bem, mas nós não temos mostrado fidelidade para o Senhor, não temos mostrado fidelidade à palavra do Senhor, né? Muitas vezes estamos como muitos dos fariseus, apenas querendo comer o pão, né? Porque nós vemos que muitas vezes as pessoas seguiam Jesus, aquela multidão, e hoje muitos seguem Jesus também apenas por aquilo que precisa, que necessita. Porque quando a pessoa está em desespero, qualquer coisa serve para ela. Qualquer coisa serve para ela, né? Quem conhece, quem já ouviu falar de Jesus, vem atrás de Jesus. Muitas vezes alguém que está no vício, ele entra em desespero, ele vai buscar o refrigério na bebida, nas drogas, ele vai buscar onde ele conhece. E outros vêm buscar na igreja, mas não vêm buscar o Cristo que está na igreja abençoando, não vem para ter uma vida de propósito com Deus. E o Senhor hoje, Ele quer que nós tenhamos esse propósito de receber Ele no nosso coração, na nossa casa, nas nossas vidas, né? Porque quando nós, né, tem até uma passagem que a gente fala, né, na casa de paz. Quem já fez ou já teve uma casa de paz sabe, né, que Jesus, ele fala que nós temos que receber Ele na nossa casa, deixar Ele fazer morada, porque Jesus, Ele quer morar no nosso coração, Ele quer ser o Senhor da nossa vida, Ele quer ser o centro das nossas atenções, né? Porque o Espírito, ele tem ciúme, né? O Espírito de Deus que habita em nós, ele tem ciúme. Ele não quer que nós estejamos aqui 2 ou 3 horas na igreja e depois estejamos 21 horas em outros lugares, onde muitas vezes não agrada a Deus, aonde o Senhor não está, não tem propósito. Nós vemos que estamos numa época, né, hoje, se a gente vê hoje, uma época de carnaval, as pessoas ali pulando, festando, e para eles não importa a chuva, não importa o tempo, mas eles estão ali, e muitas vezes nós colocamos, né, barreira para vir para a casa do Senhor, para estar na presença do Senhor. Muitas vezes cobramos de Deus aquilo que Ele não nos dá, ou que nós não recebemos ainda. Mas quando aqueles que estávamos lá fora, éramos como essa gente que está lá fora. Tem pessoas que gastam durante o ano 30, 40, 50, 100, 200 mil por uma fantasia, por 3 dias, 4 dias, 5 dias de festa. Ele gasta tudo que tem e ele não se importa com esse dinheiro que ele está jogando fora ali, ofertando a Satanás e seus demônios. Mas quando a pessoa vem para a igreja, a pessoa tem dificuldade para dar um dízimo, para dar uma oferta, tem dificuldade para abençoar um irmão, tem dificuldade para ajudar. Muitas vezes alguém da sua família mesmo que está necessitado, a pessoa não tem essa disponibilidade que ele tem para gastar lá fora no mundo. Então nós temos que olhar para o Senhor
E o que nós queremos fazer para Deus, para agradar o Senhor que nos chamou, que nos resgatou pela sua misericórdia, porque nós também, nós não éramos santos, sabemos da onde o Senhor nos resgatou, nós sabemos quem nós éramos, né? Por isso que nós temos que olhar também para essas pessoas que estão lá, orar e pedir para Deus ter misericórdia dessas pessoas, porque muitos de nós, né, há alguns anos, ou até no ano passado, estávamos ali também, como eles também, atrás de um bloco de carnaval também, estávamos ali também, atrás dessa festa, que não conhecíamos o Senhor, ou porque não tínhamos deixado o Senhor entrar na nossa vida ainda, e muitas vezes nós vamos julgar, vamos condenar aquelas pessoas. Não, vamos pedir para o Senhor ter misericórdia, porque aqueles que receberem, aqueles que creem, o Senhor vai transformar a vida deles, amém? Glória a Deus. Então nós sabemos, né, que assim o que nós aprendemos com Nicodemos, as atitudes de Nicodemos, era a humildade, porque ele foi humilde para ir até o Senhor, né? Porque mesmo ele sendo um grande líder, ele não se importou em ir até o Senhor, de buscar de quem ele sabia que tinha algo para oferecer. E muitas vezes nós temos orgulho, não vamos até o Senhor, não pedimos. Quantas pessoas, infelizmente, né, estão na igreja, estão na presença do Senhor, mas têm dificuldade de pedir alguma coisa, né? Muitas vezes a pessoa até ora, pede para Deus, mas muitas vezes ele podia pedir para a igreja, pedir para o irmão. Muitos poderiam pedir uma cesta básica, muitas vezes precisa, mas não pede. Podia pedir uma ajuda, mas não pede. Quantas vezes isso é orgulho, né? Quando nós somos humildes, nós não temos vergonha de pedir aquilo que nós precisamos, porque muitas vezes o Senhor, Ele vai prover, Ele vai preparar, mas muitas vezes também o Senhor, Ele vai preparar alguém para nos ajudar, para nos abençoar, para trazer sobre nós a vitória, a bênção. Nós vemos que muitas pessoas, elas não se importam. As pessoas muitas vezes nós vemos, vem para a igreja, recebe Jesus, né, no seu coração, né, porque nós temos que receber Jesus para ficar em paz com Ele, mas a pessoa vem aqui na frente, levanta a mão, fala: Senhor, eu te recebo, te aceito como meu Salvador. Vem para a igreja, vai para o encontro. Muitos vão para o encontro e quando voltam às mesmas práticas, a fazer as mesmas coisas, porque ele queria, né, que as coisas acontecessem imediatamente na vida dele, né? Nós, aqui a igreja, né, distribui umas marmitas, roupa aqui na Gamelinha, para essas pessoas ali, né, em situação de rua, que estão nas drogas ali. Aí tem um irmão ali, né, que a igreja levou numa casa de recuperação, um rapaz lá. Ele ficou uns dias lá e ele saiu e voltou aí para a beira do rio. Aí esses dias nós passamos lá, irmãos. Ele estava usando uma camisa do encontro com Deus, novinha. A camisa até com as obras, tipo assim, a pessoa foi para o encontro e não recebeu nada, porque ele não encontrou quem estava lá. Porque ele foi lá, mas o coração dele não foi naquele lugar, e ele não recebeu, tanto que a camisa ele, né, dispensou, e estava ali, né, no corpo de uma pessoa que está nas drogas, né? Então nós, assim, ao valor que essa pessoa dá para Deus, é uma pessoa que não encontrou o que ele queria, não encontrou o que ele precisava, porque ele não buscou com fé, ele não creu que Jesus pudesse transformar a vida dele, e não é só isso, né? Nós recebemos também já em casa, a gente já recebeu 2 camisas de servo, que estava lá nas doações, né? Enquanto tem pessoas que pegam a camisa do encontro, colocam num quadro, tem pessoas jogando fora, camisa de servo, pessoas jogando fora, dispensando aquilo que recebeu de Deus. Nós não sabemos como e porquê, mas a gente tem que valorizar o que vem de Deus, porque aquilo que o Senhor nos dá, é para nós carregarmos para sempre, é uma marca sobre nós. Se nós formos para o encontro com Deus, eu vou falar, irmão, quando eu fui para o encontro com Deus, todo sábado eu vestia a camisa do encontro com Deus, porque o meu filho fazia um curso ali no Tatuapé, e a gente ficava esperando ele ali no shopping. Todo sábado eu ficava ali no shopping Tatuapé, andando, circulando com a camisa do encontro. Eu tinha maior orgulho em vestir essa camisa e mostrar para as pessoas, mesmo que fosse aparentemente, aquilo que eu carregava, porque nós temos que mostrar, não podemos ter vergonha, nos envergonhar do Evangelho, porque se nós nos envergonharmos do Evangelho, e Cristo, como Ele vai olhar para nós? Porque Ele fala: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também vou virar as costas para ele diante do meu Pai. Jesus também vai, né, se envergonhar de nós também diante de Deus. Então não tenha vergonha do seu Senhor,
Não tenha vergonha de glorificar o nome dele em público e mostrar para as pessoas quem é Deus na sua vida, quem é você na obra do Senhor, o que Ele está fazendo na sua vida. Você tem que ser exemplo, tem que ser um canal de bênção na vida das pessoas. Mas se você se envergonha, né, antigamente, hoje, né, as pessoas têm a facilidade de ter o celular, baixa a Bíblia no celular e anda com o celular na mão. Mas antigamente, nós tínhamos que carregar a Bíblia, e as pessoas enfiavam a Bíblia debaixo do braço, dentro de uma sacola, para que ninguém visse a Bíblia, ninguém visse que ele era crente. As pessoas, então, muitas vezes a pessoa aceita Jesus e tem dificuldade de declarar para as pessoas quem é o seu Senhor agora. Quando Satanás era o Senhor da vida dele, ele não se importava. Ele saía na rua, a primeira coisa que ele fazia era acender um cigarro e sair fumando. Ele entrava no boteco e comprava uma cerveja e saía tomando no meio da rua, né? Quantas vezes você não encontra uma pessoa fumando um cigarro de maconha no meio da rua? Você vê pessoas cheirando cocaína, eles não têm vergonha de mostrar quem eles estão servindo, né? As pessoas vestem. Você vai encontrar muita gente no ônibus, andando na rua, com as roupas do carnaval, tão nu, exposto, com o seu corpo exposto aí, e eles não têm vergonha de provar para o mundo, eles têm orgulho de exibir as fantasias deles, mostrar para o mundo quem é o Deus deles. Mas nós temos vergonha de mostrar para o mundo quem é o nosso Deus, o que o nosso Deus está fazendo por nós. Mas o Senhor, Ele vai cobrar, irmão. Não adianta a gente estar enganado na casa do Senhor, achando que está tudo bem, que está tudo mil maravilhas, porque nós estamos bem, a nossa família está bem, nós estamos recebendo, mas o Senhor não chamou para isso, para ter vergonha do Evangelho. O Senhor nos chamou para sermos luz, e Ele diz que não pega uma candeia e coloca debaixo da mesa, mas em cima da mesa, para que a luz seja expandida em toda a casa. Nós temos que ser um exemplo daquilo que Deus está fazendo. A nossa luz, ela tem que brilhar no meio da escuridão. As pessoas têm que saber quem é Deus, quem nós somos na presença do Senhor. Temos que exibir o amor de Deus para as pessoas lá fora, para que elas vejam, mas você é diferente. O que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Nós vamos falar para Ele. Mas se nós escondemos o Evangelho, se nós escondemos a palavra, glória a Deus, aleluia, Jesus. Só que muitas vezes nós deixamos as oportunidades que o Senhor nos dá passar em branco, por causa da nossa timidez, do nosso orgulho, muitas vezes até por causa da nossa soberba. Nós não falamos, nós não declaramos, nós não exibimos o nosso Deus para o mundo. Nós não estamos sendo luz, não estamos sendo colocados sobre a mesa para que a nossa luz brilhe no ambiente. Nós estamos nos escondendo, querendo apagar a chama do Espírito que está dentro de nós, que o Senhor nos deu para brilhar lá fora. Não é para brilhar dentro da igreja, não é para ser luz dentro da igreja, é para ser luz lá fora, porque não existe estar dentro da igreja. A igreja somos nós. A palavra do Senhor diz, nós temos lá em Romanos, que nós somos membros do corpo de Cristo. Sozinho nós somos um membro, reunidos aqui nós somos o corpo, a igreja. Então nós somos a igreja, não é o templo. O templo é um lugar que a igreja se reúne para glorificar Deus, mas lá fora, como membro do corpo de Cristo, nós temos que levar essa luz, nós temos que brilhar lá fora, nós temos que mostrar o caminho, para que as pessoas possam saber quem é Jesus, que é um Deus que está curando, que está libertando, que está salvando, que quer salvar o pecador, aquele que está nas trevas, que está na escuridão. Porque se nós estivéssemos carregando essa presença lá fora, mostrando lá fora, muitas dessas pessoas que estão se perdendo, não estariam se perdendo, poderiam estar aqui hoje conosco, participando da mesa do Senhor, mas muitos deles não estão, por nossa irresponsabilidade, porque nós estamos deixando de fazer, estamos deixando de falar, né? Hoje, muitas vezes, né, hoje a igreja moderna, hoje critica a igreja de antigamente, que distribuía os panfletinhos no meio da rua. Mas antigamente você ouvia muito mais de Deus. Você encontrava no ponto de ônibus, na caixinha do correio, no portão, nas portas, pessoas distribuindo panfletinho. Hoje, você anda na rua, você não encontra ninguém, você não encontra uma pessoa entregando nada de Deus. Antigamente a igreja, pelo menos a igreja, as pessoas entregavam um folhetinho. Aqueles folhetinhos converteu muita gente, muitos macumbeiros, muitos pais de santo, muita gente saía do carnaval, estava vindo embora para casa, tinha uma pessoa no ônibus distribuindo panfletinho, distribuindo lá no ponto de ônibus, e as pessoas eram tocadas pela palavra. Hoje as pessoas criticam, mas não fazem,
Então nós não estamos fazendo nada, mas queremos receber, queremos ter a mesma coisa que a igreja antiga tinha, mas nós estamos fazendo nada para receber. Então vamos fazer para que as pessoas não tenham que vir escondido para a igreja, mas que as pessoas venham se orgulhar de estar na igreja. Nós vemos que Nicodemos, ele foi à noite, porque ele sendo um príncipe dos fariseus, né? Muitas vezes talvez ele tivesse vergonha que o povo soubesse quem era ele, até porque depois a Bíblia não deixa claro, né? Eu estava até olhando sobre a vida dele, se ele se converteu. Não tem nada que diz que ele se converteu, né? Porque se nós vemos aqui mais para frente, ele vai, né, estar ali na presença do Senhor, no sepultamento de Jesus, quando, né, José de Arimateia vai retirar o corpo de Jesus da cruz ali, Nicodemos está ali ajudando ele. Quando também os fariseus querem condenar Jesus no templo, ali Nicodemos também, ele está ali defendendo Jesus ali também. Então só nessas 3 passagens que falam de Nicodemos, ali, né, se você ver ali, né, em João 7, no versículo 50, então nós vamos ver, aí não fala se esse homem realmente se converteu, se ele se entregou, né? Nós temos que crer que ele participou, né, da mesa do Senhor, ele buscou, foi saber quem era Jesus, e depois ele pode ter se convertido, porque se ele defendeu Jesus ali diante, né, ali dos fariseus, então Jesus pode ter tocado nele, né, para defender. Então se Jesus tocou em nós, vamos defender o Evangelho, vamos defender Jesus também, né, porque nós temos o exemplo de Nicodemos, que ele defendeu Jesus, ele foi participar ali do sepultamento, ele fez alguma coisa, e nós estamos fazendo o quê? Então vamos fazer alguma coisa, vamos mostrar também para os fariseus, para aqueles que acusam, que Jesus está fazendo, que Jesus está curando, que Jesus está transformando vidas, que Jesus está curando vidas, amém, glória a Deus, né? Nós temos que compreender como Nicodemos, que ouviu Jesus, né, e quis conhecer a verdade da palavra. Hoje você está aqui conhecendo a verdade da palavra, porque quando a gente vem para Jesus, muitas vezes nós não conhecemos, muitos de nós até, né, temos familiares evangélicos, ouvimos a palavra, igual eu quando eu me converti, eu cresci ouvindo falar de Cristo desde os 8 anos de idade, apesar que eu me converti, né, com mais de 30, mas eu ouvi desde criança, cresci frequentando igreja, então nós já temos uma base da palavra, mas tem gente que nunca ouviu falar de Jesus. Talvez você fale assim, eu vou lá em outra nação para falar de Jesus, mas muitas vezes na sua rua tem gente que nunca ouviu falar de Jesus, que a pessoa vai falar, mas tem a televisão, tem o rádio, tem o jornal, tem não sei o que. A pessoa, ele pega, liga a televisão, estão falando de Jesus, ele desliga, muda de canal, ele no rádio, ele muda de estação, então ele não ouve, porque ele não quer, ele não tem interesse. Então se você vê, tem gente que não ouviu falar. Então nós temos que falar de Jesus, né? Nós temos que conhecer, fazer com que as pessoas conheçam quem é Jesus, conhecer a palavra verdadeira, a palavra que transforma, porque quem cura, quem liberta é a palavra de Deus, mas também é a palavra, né, que condena, porque Jesus disse, né, que já há um que nos acusa, né? Não é ele que vai nos acusar, porque há um que nos acusa, né? A palavra. Quando nós formos tirados daqui, quando nós formos julgados, quem vai nos julgar? A gente fala, Jesus vai estar lá, ter o julgamento. Não, vai ter o julgamento para os perdidos, né? Que a Bíblia fala em Apocalipse, do grande trono branco, onde aqueles que não foram achados no livro da vida, que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, onde vai ser lançado, né, o diabo, o falso profeta, a besta, né, e todos aqueles cujo nome não está no livro da vida, eles terão esse julgamento. Mas que nós, né, que morremos com o Senhor, vamos, né, participar da ceia, né, das bodas do Cordeiro. E ali então a palavra vai nos julgar, né, pelas nossas obras, aquilo que nós fizemos, né, e a obra de cada um vai ser provada, né, pelo fogo, né? Então aquilo que nós fizemos aqui hoje vai ser provada no fogo. Eu estou aqui ministrando a palavra hoje, esse dia vai ser provado no fogo. Vamos ver se essa obra vai sair purificada como prata, ouro, como bronze, ou se ela vai queimar como palha, porque fala que muitos só vão ter a salvação, porque a salvação é de graça, é pela misericórdia do Senhor, né? Porque Ele morreu para nos salvar. Então basta nós crermos, seremos salvos. Mas as recompensas pelas obras nós não teremos, porque nós não estamos fazendo nada. Como vão receber alguma coisa? Ou muitas vezes aquilo que nós fizemos vai ser queimado como palha. Nós temos que ter pelo menos uma obra para termos direito a ter pelo menos uma pedrinha na nossa coroa. Não é possível que nós estamos vivendo na presença do Senhor um dia, 30 anos, 50 anos,
E quando nós encontrarmos com o Senhor, a nossa coroa não tem uma única pedrinha, porque nós não fizemos nada, ficamos passivos diante daquilo que o Senhor tinha para fazer. Glória a Deus. Então, que nós tenhamos esse entendimento, temos que ter obras boas, obras verdadeiras. Então vamos semear a palavra. Quando você semeia a palavra, você está fazendo uma obra, né? Vamos compreender o que Jesus tem para nós, né? Porque Nicodemos, ele encontrou Jesus e ele compreendeu o que era preciso, ele entendeu que era necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, né? Então ele foi ter com Jesus, porque ele não sabia o que ele queria encontrar, mas quando ele encontrou, ele recebeu, ele compreendeu que o que ele precisava estava ali. Que nós também viemos compreender o que nós queremos do Senhor, o que nós encontramos aqui. Encontramos a palavra que vivifica, a palavra que transforma, a palavra que traz restauração para nossas vidas, a palavra verdadeira, que é para nós andarmos na verdade da palavra. Glória a Deus. E também Nicodemos foi encorajado, né? Porque antes ele vivia escondido. Quando ele foi ter com Jesus, ele foi na escuridão da noite, porque ele tinha medo, ele tinha vergonha. Mas quando ele conheceu Jesus, que ele compreendeu o que ele precisava, que ele entendeu o que ele estava buscando, que ele encontrou o que ele estava procurando, ele teve coragem para defender Jesus ali no templo, diante dos seus, ali diante dos príncipes ali. Ele não se importou com o cargo dele, com o que ele tinha, mas ele sabia que ele precisava fazer algo por aquele que estava ali por causa dele. Amém? Então nós também temos que ter também essa coragem também de enfrentar aqueles que estão lá fora, de não nos envergonharmos, de não termos medo, porque o Senhor está conosco. O Senhor, ele diz para nós que nós não precisamos nos preocupar com o que nós vamos falar. Se nós propormos no nosso coração, eu vou encontrar uma pessoa hoje na rua e vou falar de Jesus para ela, não se preocupe, na hora o Espírito Santo vai trazer no seu coração o que você vai falar, porque você pode olhar para a pessoa e a pessoa está fumando um cigarro de maconha, você vai falar para ele: olha, Jesus te liberta. Mas muitas vezes o que ele quer ouvir, o que Jesus quer falar para ele, não é que Jesus quer libertar ele, é que Jesus ama ele, que Jesus quer salvar ele. Então nós vamos falar: Senhor, eu vou falar do seu nome, da sua palavra, me usa segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, porque o Senhor conhece os corações e sabe o que aquela vida precisa ouvir. E o Senhor, ele vai falar. Porque quantas vezes nós não somos surpreendidos, nós estamos falando para alguém, falando com alguém, e o Senhor nos direciona para outro propósito. Muitas vezes nós lemos uma palavra: olha, eu vou falar sobre isso, sobre isso, sobre isso, e na hora a gente não fala nada daquilo que a gente leu, que a gente meditou, fez esboço. Chega na hora, o Senhor, ele muda tudo. Por isso nós temos que ter, né, o ouvido atento àquilo que o Senhor está falando, e deixar que o Senhor fale, que ele nos use, porque muitas vezes nós pensamos uma coisa e o Senhor, ele fala outra coisa, porque ele conhece o coração daqueles que vão ouvir, e ele sabe o que cada um precisa ouvir, o que cada um precisa receber, para que a vida seja transformada. Porque a palavra, se ela não for direcionada pelo Espírito Santo, ela pode não ter o efeito que nós queremos que ela tenha, mas se nós deixarmos o Senhor falar, a palavra vai ter o direcionamento correto que o Senhor quer fazer. Amém? Glória a Deus. Então, né, irmãos, que nessa manhã de hoje, né, nós possamos ser como Nicodemos, que nós tenhamos certeza que aquilo que nós queríamos encontrar, que nós não tínhamos encontrado ainda, nós encontramos aqui a palavra do Senhor, que é pura, que vivifica, que liberta, que salva, que traz restauração para nossas vidas. Que nós vamos entender o propósito do Senhor ter morrido por nossa causa, porque Ele morreu, Ele foi para o céu e enviou o Espírito Santo para nos direcionar naquilo que nós precisávamos, naquilo que é necessário para nós permanecermos na presença dEle, porque o Senhor deixou para nós esse mandamento de amar uns aos outros. Mas o amor de Cristo não é só pelos irmãos, não é só para aqueles que estão aqui, é amar aqueles que estão lá fora, né? Quando a gente, na época da pandemia em 2020, eu sempre falava aqui na igreja, né, que cada pessoa, cada cristão, cada um que diz que serve a Deus, deveria, pelo menos um dia, ir numa comunidade e visitar uma casa, uma família que está destruturada, que está destruída,
aonde as pessoas estão desesperadas para ver a necessidade das pessoas que estão lá fora, né? Deveria ir numa casa de recuperação, ir num hospital, ir em algum lugar onde há sofrimento, porque muitas vezes nós só queremos estar em festa, né? Estar em lugares aonde agrada a nossa carne. Muitas vezes estamos ali porque é um lugar bonito, é um lugar chique, onde tem comida, onde tem bebida, onde tem fartura, né? E nós vemos que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas é amor, gozo, paz no Espírito, né? Então não é necessário ter comida, não precisa ter comida, mas tem que ter o amor, tem que ter paz, tem que ter alegria, né? Nós vamos ali na casa de recuperação e chega ali naquela clínica ali, você vê aquelas pessoas, homens jovens, pessoas desestruturadas, você vê pastores, você vê obreiros, pessoas que por um momento ele se distraiu da presença de Deus e Satanás tomou posse da vida dele. Não importa o tempo que você está na presença de Deus, basta 1 minuto que você se distraia, o diabo ele vai entrar na sua vida e vai destruir a sua vida. Nós chegamos ali, nós vemos ali aquelas pessoas com a vida destruída, aquelas pessoas, elas se alegram, sabe, de chegar da gente, chegar lá e abraçar eles se alegram de receber um abraço, de você conversar com eles, falar do amor de Deus para eles se alegram, né? Na época da pandemia, a gente ia nas casas, as famílias se alegravam de ver que a gente estava ali, que a gente não tinha medo do vírus, não tinha medo de ficar doente, a gente não tinha medo do mundo, mas estávamos ali dispostos a se entregar por Jesus, porque Jesus ele se entregou por nós. Então nós também não podemos ser egoístas, não querer nos entregar para os outros, não querer levar o amor para aqueles que estão lá fora, que estão precisando receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem preparado para cada um. Porque se nós formos guiados pelo Espírito, nós vamos fazendo, porque Jesus falou, né, que nós ouvimos o vento, sabemos que o vento está aí fora, não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é quem tem o Espírito Santo de Deus, ele vai aonde o Senhor quer, para onde o Senhor empurrar ele está indo. Porque muitas vezes nós falamos, eu tenho o Espírito de Deus, mas nós só vamos aonde nós queremos, só estamos aonde nós queremos estar, aonde na realidade a nossa carne está nos levando para ir, para estar. Não queremos ir aonde o Senhor está nos levando, porque muitas vezes o vento está soprando para a esquerda e nós estamos indo para a direita, não estamos seguindo a ordem, não estamos sendo deixados ser conduzidos pelo Espírito para fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Então, que nós tenhamos a disponibilidade, a entrega verdadeira no nosso coração, de defender o Evangelho, assim como Nicodemos defendeu o Senhor, quando o Senhor estava sendo acusado. Vamos defender. Quantas vezes nós não vemos a igreja sendo acusada, o Evangelho sendo acusado, né? Cristo sendo menosprezado, e nós não fazemos nada, não falamos nada, né? Falar não é comigo, é com a igreja, que o pastor defende a igreja. Mas quando estão falando da igreja, estão falando de mim e de você, estão falando de nós, que nós somos a igreja. Então vamos defender a igreja do Senhor, vamos nos defender, vamos nos unir para levar a palavra àqueles que precisam, para levar o amor de Deus àqueles que precisam serem tratados, serem sarados, serem curados, assim como os apóstolos fizeram. Eles andaram com Cristo, conheceram, receberam, entenderam o propósito e saíram, não se importando com o que haviam de receber, se entregaram. Se você não sabe o que fazer, leia Hebreus 11, os heróis da fé, e veja como eles saíram errantes pelo mundo, sem em busca de uma pátria, sabendo que a pátria que eles buscavam, esperavam, não era daqui. A nossa pátria também não é daqui, a nossa morada, ela não é daqui, não é aqui. As coisas da terra não podem nos importar, porque nós não vamos ficar com nada dessa terra, porque no dia que o Senhor nos chamar, nós não vamos levar nada, tudo vai ficar aí. Então não adianta se pegar as coisas da terra, se importar com a terra, não vamos nos importar com as coisas do reino, com aquilo que realmente importa a Deus. Vamos nos importar mais com a obra do Senhor. Muitas vezes estamos preocupados com o nosso dia a dia, com a nossa casa, e deixamos de fazer a vontade do Senhor, né? Nós vemos que a igreja, ela tem que crescer, mas ela tem que crescer para cima.
Não adianta a igreja crescer para lá, para cá, para frente, para trás. A igreja tem que crescer para cima. A igreja tem que crescer rumo ao céu, porque a igreja, ela tem que se preparar para ir para o céu. Não é para sair para a esquerda ou para a direita, não. Vamos crescer para cima, em busca do Senhor, que o nosso pensamento seja para cima, porque Jesus disse: buscai as coisas que são do alto, não é as coisas que são da terra, não é as coisas que estão aqui. Nós temos que fazer as coisas aqui em prol do reino de Deus, lutando, porque o Senhor fala que o reino de Deus, ele é ganho pela força. A gente entra lá por ser lutando por ele, defendendo o reino. Então vamos nos entregar mais, cada dia mais, cada vez mais. Vamos fazer como Nicodemos fez, defender o propósito de Deus, defender a obra do Senhor nessa terra. Vamos defender o nosso evangelho, porque sem essa palavra o mundo não vai ser transformado. Não vai ter governo que vai mudar o mundo. Muitas vezes a gente coloca, né, o nosso desejo que o governo defenda, né? Nós vemos que a maioria das igrejas defenderam o governo de Bolsonaro, que queria que ele governasse. Mas não é Bolsonaro que vai governar, defendeu a igreja. Quem vai defender a igreja é Jesus, é Cristo que defende. E eu creio que Cristo permitiu que ele não fosse eleito, para que a igreja se fortalecesse. Porque se você pegar a Bíblia, pegar a história da igreja, você vai ver que em todas as vezes onde teve tribulação na terra, a igreja cresceu, a igreja se expandiu. Porque quando a igreja tem que fugir, a igreja, ela não se acovarda. Quando a igreja foge, ela foge fazendo a obra. Por onde ela passa, ela vai semeando a palavra. Por onde ela passa, vidas são transformadas, vidas são mudadas. É nesse momento de fuga que a igreja cresce, que a igreja vai permanecer. Porque quando não tem luta, a igreja, ela fica acomodada, a igreja se acomoda. Mas quando a igreja é perseguida, ela começa a fazer a obra. Então nós precisamos, né? Infelizmente nós precisamos da perseguição, precisamos da prova para crescer. Porque quantas vezes nós deixamos de vir na igreja porque está tudo bem, e quantas vezes nós viemos para a igreja porque não estava tudo bem, porque precisávamos ouvir uma resposta, precisávamos de uma porta aberta, precisávamos de um milagre. Aí nós viemos, mas quando nós não estávamos na necessidade, nós não nos movemos do nosso lugar de conforto. Então a igreja, ela tem que deixar a zona de conforto, e é nesse momento que a igreja cresce, né? Que a igreja vai para cima. É quando ela está sendo perseguida, porque aí ela fala para aqueles que estão desesperados: olha, eu conheço alguém que vai mudar sua história, que vai te defender nesse momento. Eu conheço alguém, conheço um general de luta, é o Senhor Jesus. Vem comigo, eu vou te mostrar o caminho. É nesse momento que você vai dizer para eles. Eu tenho certeza que se um dia viesse uma perseguição, o governo colocasse o exército nas ruas e mandasse perseguir os cristãos, você ia sair na sua rua falando para cada um dos seus vizinhos que era tempo de buscar o Senhor, porque você ia saber que se eles fossem capturados e se eles morressem, eles estariam sem salvação, e você ia querer que eles fossem salvos. Então não vamos esperar vir uma tribulação, vir uma perseguição para fazer. Vamos fazer, vamos ser luz em meio à escuridão, vamos brilhar nas trevas, vamos, né, tirar a mão do bolso, vamos colocar a mão na obra, vamos colocar a mão no arado, e vamos para cima nesse tempo. Vamos procurar alguma coisa para fazer. Se na igreja não tem algo onde você se encaixa, se você não se encaixa no projeto social da igreja, no projeto Mulheres Eclésias, faça alguma coisa, distribua cesta básica para alguém, fale de Jesus para alguém, saia na rua. Você não precisa de muita coisa não, você basta ter Jesus no coração, ter o amor de Deus no seu coração, e você vai sair, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, aonde Deus vai te usar, e você vai ver vida sendo transformada. Talvez aquele seu vizinho, ele precisa só de uma palavra sua para ter a vida mudada. Talvez aquele parente seu, aquele familiar seu, só precisa de uma palavra sua para que a vida dele seja transformada. E Jesus está só esperando o seu posicionamento para ele te usar. Quando você falar, eu vou falar, Jesus, ele vai te usar, ele vai tocar, e coisas tremendas vão acontecer através da sua vida. Amém? Então, né, vamos nos converter verdadeiramente ao Evangelho, vamos tomar posse verdadeiramente da palavra,
vamos defender aquilo que o Senhor nos deu, a causa que o Senhor nos deu para defender, que é a palavra do Senhor. Vamos andar em retidão com o nosso Deus, porque nós sabemos que se nós não abrirmos a nossa boca, né, o Senhor fala que as pedras clamarão, e hoje, né, nós temos entre as pedras falarem. Você passa aí nos muros, está escrito, Jesus está voltando, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus fala. Então as pedras estão falando, as paredes, os outdoors estão falando, e nós não estamos falando nada. E nós, quando passamos diante de um letreiro escrito na parede, nós até nos alegramos. Ó, Jesus falando, está falando aquilo que nós devíamos estar falando, mas nós não estamos falando, nós não estamos defendendo o Evangelho. Na realidade, nós não estamos nos importando com a perdição daqueles que estão se perdendo. Nós não estamos, né, nem aí. Eu estou salvo, eu vou para o céu, ele que arda no inferno, né? Mas o Senhor não nos chamou para isso. Que o Senhor fala, né, que se uma alma perecer por nossa causa, porque nós não falamos do amor de Deus, o sangue dele vai ser cobrado de nós. Ele pode até ir para o inferno, mas Jesus vai cobrar de mim e de você, porque nós não falamos nada. Então não adianta você pensar, nossa, eu fiquei com a vontade de falar para aquela pessoa de Jesus, mas eu não falei, eu tive medo, eu tive dúvida no meu coração. Mas se aquela pessoa que Jesus colocou na sua frente e você não falou, ele vai cobrar de você, porque no livro de Ezequiel 18, nós vemos ali, né, o atalaia de Israel, que o Senhor fala, que nós somos colocados como atalaia. O atalaia, ele fica, nós vemos ali, eles ficavam em cima do muro, numa torre de vigilância, vigiando. Quando eles iam, vinha um adversário, que vinha os exércitos inimigos, eles tocavam a trombeta, para que o povo se preparasse para a guerra. Aí Jesus disse que se o atalaia trocasse a trombeta, e o povo se preparasse a se defender, né, eles não iam perecer. Mas se o atalaia não tocasse a trombeta, e o povo perecesse, o sangue daquele povo seria cobrado do atalaia, porque ele não avisou o povo que o inimigo estava vindo, que a morte estava chegando, e aquele povo ia se perder, mas ele ia pagar o preço. Então não sejamos aquele que o Senhor vai cobrar de nós, o sangue daquele que nós não falamos nada, que nós deixamos de alertar a pessoa, falar, olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está à porta. Não é mais tempo, já não é mais tempo de perder tempo, é tempo de remir o tempo, é tempo de andar para frente, é tempo de fazer a obra do Senhor, é tempo de falar do Evangelho de Jesus Cristo, é tempo de semear a palavra no coração daqueles que estão perdidos, para que eles venham saber que se eles perecer, eles vão pagar um alto preço. Mas se eles não aceitarem, não receberem, a palavra fala que o sangue deles seja sobre eles, mas que você fale para eles, não deixe eles ir sem falar. Fala, ninguém me falou, ninguém me avisou, né? Porque nós sabemos que a palavra está aí, mas ela tem que ser anunciada, né? Porque quando nós lemos aquela passagem, né, do rico e Lázaro, que o rico estava no lugar de perdição, e ele falava, né, para Abraão, para enviar alguém para falar para a família dele. Aí Abraão falou para ele, olha, eles têm os profetas, têm a palavra, então eles têm nós, quem é os profetas? Nós. Quem é a palavra? Nós temos a palavra. Então aqueles que estão aí fora, que está perdido, ele tem nós para falar de Jesus para ele, de falar do amor de Deus para eles, para que eles não se percam, para que eles não vão para esse lugar de sofrimento eterno, porque só existe duas verdades, né? Nós sabemos que Deus, ele diz que tem dois caminhos, do bem e do mal, da vida e da morte, do céu e do inferno. Não tem outro caminho, não tem outro propósito para nós, ou é céu ou é inferno, ou é salvação ou é perdição. Nós temos que escolher aonde nós vamos passar a eternidade, e aonde o nosso irmão vai passar a eternidade dele, aonde nós queremos que ele vá. Se nós queremos que ele vá para o céu, passar com Cristo, vamos falar do amor de Cristo para ele, vamos semear a palavra para que eles se arrependam, para que eles se convertam, porque muitos não vão se arrepender, não vão se converter se não ouvirem a palavra. Então vamos falar para que eles tomem conhecimento de que Jesus vai salvar eles se eles se entregarem. Glória a Deus. Então, irmãos, essa foi a palavra, né, que o Senhor colocou no meu coração, né, que nós venhamos encontrar aquilo que nós não encontramos ainda. Talvez você não tenha encontrado ainda, mas o que você procura está na palavra do Senhor. É a palavra que você tem que encontrar, porque se você encontrar a palavra, você vai ter encontrado tudo, porque aqui tem tudo. A Escritura é o caminho, a verdade e a vida para nós. É aqui que nós vamos encontrar
a salvação, a vida eterna. É aqui que nós vamos encontrar como fugir das aparências do mal. É aqui que nós vamos encontrar como nos arrepender dos nossos pecados. É aqui que nós vamos encontrar paz para a nossa alma. Amém? Então que você, hoje, você venha ter esse encontro com Deus, que você encontre a palavra verdadeira. Porque Jesus fala, né? Eu sou a palavra. Então encontre Jesus hoje. Tome posse da verdade no seu coração. E semeie aquilo que você recebeu. E semeie com o seu próximo, para que ele também encontre. Que no ano que vem, quando chegar o tempo de carnaval, aquele seu familiar que hoje está pulando o carnaval, que ele esteja aqui com você, se alegrando e pulando na presença de Deus. Que as pessoas da sua rua, que hoje estão pulando o carnaval, elas estejam aqui pulando com você na presença de Deus também, glorificando o nome de Deus. Que esse tenha sido o último carnaval da vida delas, para que no próximo ano a alegria delas seja seguir e servir ao Senhor. Que Ele diz, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria. Então que no próximo ano eles estejam aqui conosco, que a nossa família que ainda não está aqui, mas que no ano que vem elas estejam aqui conosco também, glorificando a Deus, recebendo de Deus a salvação, a vida eterna, recebendo a graça do Senhor. Amém? Então vamos receber de Deus o amor de Deus hoje e em todo tempo, e vamos semear esse amor em todo tempo para todos aqueles que precisam. Amém? Glória a Deus. Então, eu peço à igreja, né? Vocês se coloquem de pé. Vamos estar, né, agradecendo a Deus por essa manhã, por esse domingo, por aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, aquilo que Ele vai fazer através de nós. Que o Senhor venha nos fortalecer na fé, no amor, na alegria, para nós levarmos a palavra, para nós distribuirmos aquilo que o Senhor nos entregou para aqueles que estão sedentos, que estão com fome. O Senhor não nos entregou a palavra para nos engordar, mas entregou a palavra para nós distribuirmos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus de poder e glória.